Boa noite. Vamos dar início ao nosso evento. Convidar vocês a sentar. Sentar aqui mais pertinho, ficar mais juntinho. Para quem não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovens. Nós somos um grupo de jovens empreendedores. E o nosso foco aqui é trazer conhecimento. Conhecimento tanto pessoal, como técnico, espiritual, todos os tipos. E a gente faz isso dessa forma, trazendo palestras, sempre com temas diferenciados, temas do mercado, fazendo isso sempre a primeira e terceira quinta-feira do mês, às 7 horas, aqui nesse local. Se alguém precisar, nós temos uma parceria com a Faculdade FAEL, onde nós emitimos certificado de horas complementares. Então, se você precisa para algum curso, faculdade, só nos procure ali no fundo que nós emitimos o certificado para você. Nossa palestra de hoje, o tema é equipes de alta performance. Eu sou suspeito para falar do palestrante, uma pessoa que eu convivo há um tempo já, engenheiro mecânico como eu, inteligente, e por acaso ele também é meu líder espiritual aqui na igreja, ele que tem me acompanhado, e é um pai também desse projeto que a gente tem aqui. Vamos receber o Bruno Lucena. Muito obrigado, Guilherme, pela recepção. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao projeto Prosperity Business Jovens. É um honroso convite, novamente, estar aqui palestrando e trazer um pensamento para vocês, compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho sobre esse tema que é estimulante, empolgante e algo que nos faz refletir. Eu quero que, ao final desse bate-papo, vocês mesmos possam pensar, né, do que se trata, o que se trata alta performance, o que se trata uma equipe de alta performance, ok? Eu tenho deixa eu me apresentar, eu me chamo Bruno Lucena, eu, como o Guilherme falou, sou engenheiro mecânico, formado ali no Instituto Militar de Engenharia, depois eu fiz uma especialização em gestão de projetos, e hoje eu estou à frente da área de testes e simulações da CNH Industrial. Vocês vão conhecer mais como as marcas New Holland, Case, a Iveco, são as marcas que nós comercializamos em nossos produtos, mas a corporação mesmo é a CNH Industrial. Eu quero trazer para vocês o seguinte, o que se trata? Alta performance. Do que nós estamos falando? Alto, a gente está falando de para ter uma classificação de alto, a gente está falando de um nível. Para ter um nível tem que ter comparação. E quando a gente vai entrando nesse aspecto, a gente começa a entender cada ser humano, cada indivíduo vai se comportar de uma forma, vai entender um comportamento, uma posição, uma entrega. Nada mais, nada menos, estamos falando de resultado. Qual é o resultado que cada um vai estar gerando? Próximo slide, por favor. E aí a gente encontra média. Média. Alguém pode me dar um exemplo? Um exemplo não, um sinônimo para a palavra média? Mediano. Mais algum? Nesse caso aqui é uma mediatriz. Mediatriz. É que a gente chama de lugar geométrico equidistante de dois pontos. Você tem dois extremos e a média, ela vai estar sempre nessa reta ali. Todos os pontinhos que estiverem naquela reta, eles estão equidistantes daqueles extremos. Média. Alguém consegue me dar mais um exemplo, mais um sinônimo para a palavra média? Pode falar, Guilherme.
padrão. Ok, estamos chegando ali. Do latim, existe a palavra mediocres. Mediocres. E aí, para a nossa língua, medíocre. Gera um certo desconforto ouvir essa palavra. Ela soa pesada, medíocre, mas nada mais é do que média. Estar na média. O que diferencia alguém que está em alta performance? Ela se afasta dessa média. Ela começa a chegar no extremo mais alto, do alto rendimento. E cada vez mais longe do baixo rendimento. Certo? E quando a gente olha lá, o que é se afastar, né, dessa média, não aceitar essa média, é simplesmente uma decisão. E que todos nós estamos capazes de tomar essa decisão. E aí a gente para pensar. Nós somos treinados, né, nossa vivência escolar, né, somos treinados para sair da média? Vamos lá, confessem pra gente. Estudamos para passar. Todos nós temos esse pensamento. Em algum momento da nossa vivência escolar, o objetivo era chegar na média. Tirou 5 lá, tô feliz pra caramba. E aí, você passou de ano. Agora, para pensar. Uma questão cultural. Por que a gente chegou ali e aceitamos aquela média? Eu tinha muito mais para aprender. Tinha muito mais para dar. Mas não, ficamos por ali. E essa hora que a gente começa a entender um pouquinho do que é esse movimento de sair da zona de conforto. Próximo, por favor. Essa frase de Franklin Roosevelt, essa frase, ela esteve colada no meu fichário durante toda a minha fase escolar. Eu tinha um fichário desde ali do finalzinho do ensino médio até o início do vestibular. Eu lia essa frase todos os dias. E ela diz assim, né? É melhor me arriscar para coisas grandiosas, mesmo que eu corra o risco de não conseguir, do que ficar na penumbra de quem nem ao menos tentou. E isso foi norteando, isso mexia muito comigo, sempre que eu li isso. E eu entendi o seguinte: existe um risco que você assume. Quando você tenta ser uma equipe de alta performance, quando você tenta ser um indivíduo que busca alta performance, e para frente nós vamos ver que quando você encontra liderança, um grupo programado e treinado, aí você forma a equipe de alta performance, mas ela parte do indivíduo, da decisão de se arriscar. E o que vem com essa mentalidade? O risco, ele é de vitória ou derrota, certo? Só que, para quem decide pela alta performance, a derrota não é um prejuízo tão grande. Mas, Bruno, como assim a derrota não vai ser um prejuízo tão grande? Porque existe uma oportunidade na derrota. A oportunidade de aprender com o seu próprio erro e se tornar cada vez melhor e constantemente se superar. E aí vamos começar a falar de uma jornada. Essa jornada, ela tem um início onde você começa a confrontar, começa a ter esse entendimento, começa a passar que eu não aceito a média. Ali não é para mim, ali não é o meu lugar. Começa a gerar um desconforto. A situação atual onde você se encontra já não é mais tão adequada. E aí vamos começar a buscar mecanismos para sair daquele lugar e buscar outra situação, buscar um outro patamar. Próximo. Essa região aí, esse mapa, ele mostra a região onde eu nasci, no Rio de Janeiro. Eu enfrentava essa distância, 2 horas para chegar no local onde eu ia estudar, ainda um cursinho preparatório. Só que havia um objetivo, havia um propósito. Eu tinha uma visão de onde eu queria chegar. Eu já tinha estabelecido que lá naquela região o destino seria aquele: continuar na média, talvez até algo abaixo do que vocês entendem por média,
região bem humilde. Meu pai é um serralheiro, minha mãe uma costureira. Eu não tinha muito, assim, uma perspectiva muito audaciosa se eu parasse para olhar as circunstâncias, a minha realidade. O que eu poderia? Colégios públicos, a região sem oferecer boas universidades, apesar de a gente ter a universidade rural do estado do Rio de Janeiro, ficava perto daquela região. Mesmo assim, aquilo não me dava uma perspectiva muito boa. Foi quando eu comecei a observar que o meio, as pessoas com quem eu convivia, os meus amigos, eles já tinham outros sonhos. E aí começa uma questão de influência dos relacionamentos que também vou citar mais à frente. Começava a perceber, eles têm sonhos, só que os meios para conquistar esses sonhos, eles estão bem mais à frente. Mais recursos, mais acesso até a própria questão da educação. E eu muito, digamos assim, de forma muito humilde, eu chegava para os meus amigos e pedia: você pode me emprestar aquele livro que você não está usando mais? Aquele de matemática, bem grosso, assim. Tá legal, tá aqui, ó, te empresta. Passava um tempo, eu devolvia para ele. Aqui, ó, toma de volta. Legal, e aí, você gostou? Gostei. Ah, mas aí você aprendeu alguma coisa? Sim. Resolvi todos os exercícios. Não, tá de brincadeira. Sim, resolvi todos os exercícios. Desde os enunciados, desde os já resolvidos, eu resolvia de novo. Eu escrevia tudo, fazia tudo. Depois devolvia para os colegas. Tudo resolvido. Ele falou, cara, mas como que você faz isso? Determinação. Eu tinha uma visão, tinha um sonho, e eu corria atrás dele. Em cada minuto, em cada instante, cada exercício que eu buscava, eu me via alcançando o meu objetivo maior, que era conquistar uma vaga no Instituto Militar. No próximo. Isso que eu estou falando para vocês foi o momento onde eu decidi sair da minha zona de conforto. No primeiro momento, vocês podem ver, a zona de conforto, ela tem aquela borda. Logo quando você dá o passo, primeiro passo para fora dela, começa a surgir medo, você já começa a olhar, cara, não é bem assim, não sei se é isso que eu queria, começa a gerar certos conflitos. Mas você persiste e continua. E ali você vai vendo, os desafios vão aumentando. Você vai tendo mais habilidades, vai tendo como enxergar e olhar para trás e já começar a ver que você está conseguindo enfrentar. Você está conseguindo crescer. Por quê? É fora da zona de conforto a nossa faixa de maior crescimento, de maior potencial. E quando você entende isso, quando você se acostuma a estar fora da zona de conforto, e aí é o ápice, é a hora que você realmente nem quer mais voltar, nem quer mais saber de retornar para aquilo ali, porque você começa a realmente conquistar objetivos, concretizar as suas realizações. Esse é o cursinho onde eu fiz, eu me deslocava aquela distância toda para estar com essas pessoas. Os professores ali, eles, todo dia, eles estavam nos expondo a desafios cada vez maiores. Em termos de velocidade para você responder, em termos de dificuldade, complexidade, livros que a gente nunca imaginava ter acesso. Tinha um livro russo, que era o pavor de todo mundo. Quando o professor entrava na sala com aquele livro vermelho, sem nada, sem escrito, sem nada, e ele abria as páginas amareladas, vocês conseguem imaginar? E ele puxava aquele exercício, transpunha para o quadro, agora é com vocês. E todo mundo ficava desesperado e se unia, né, para resolver. E a gente foi conseguindo, o grupo ia se unindo. Essa turma, hoje tem colegas ali que estão como líderes de empresas, eles estão como líderes de negócios, na própria carreira militar, hoje são majores, e a gente consegue ver
o quanto nós crescemos por estar fora da nossa zona de conforto, o tempo todo sendo expostos a estar fora da média. Porque, não sei se vocês lembram na época dos estudos, na época acadêmica, onde vocês pegavam os livros, por exemplo, e lá no finalzinho tinha aquelas questões mais difíceis. Aí tinha lá IMRJ, ITSP, Mackenzie, as questões que eram um pouquinho mais difíceis que o pessoal não conseguia. Então, eram essas que nós corríamos atrás. Nós buscávamos essas, a gente ia atrás do desafio. E foi crescendo assim, a equipe foi se unindo, todo mundo buscando, e a gente foi conseguindo avançar. Chegando nas nossas conquistas, o que eu quero dizer para vocês? A conquista, ela começa a se tornar parte da sua realidade, mesmo enquanto você já ainda está buscando. Você acredita de uma forma tão intensa, tão forte naquilo, que ela passa a se tornar parte da sua realidade. E aí você assume, cara, é meu, eu tomo por posse. Foi quando então eu consegui ingressar, tive a honra de estudar nessa escola, uma escola que, por si só, ela já busca excelência, ela é um sinônimo de excelência na área de engenharia, é uma das escolas mais reconhecidas na América Latina, e ali eu aprendi muito sobre o que é ser alta performance, do que é você abandonar muitas vezes a sua zona de conforto, abandonar em função de um propósito, em função de um objetivo maior. Privilégio mesmo de caminhar com pessoas ali que hoje foram até além. Tem um colega que está naquela foto ali, não dá para identificar ele, mas hoje ele é formado em Harvard, e tem outro que é formado no MIT, como extensão, e eu fico olhando assim, cara, não é todo dia que a gente encontra pessoas assim. E eu paro para falar para vocês aqui, compartilhar com vocês, o que fazia diferente? O que eles tinham de diferente? Às vezes o pessoal pergunta, pô, mas é um bando de ET, não são desse mundo, vocês devem ser separados lá da família de vocês, aí quando dá com 9 anos de idade, vocês são separados, aí falam, não, vai ficar estudando o dia inteiro, não vai mais brincar com os amiguinhos. Não, gente, não é assim não. Não é assim não. Eles têm amizades, têm comportamentos como os nossos, mas tem uma diferença, um mindset. É uma decisão o tempo todo de eu vou fazer o meu melhor, eu não vou me contentar somente com a média. Eu só passei? Não, beleza, mas eu saio da prova e vou lá verificar o que eu errei. Certo? Próximo. E aí eu trago algumas definições dessa cultura. É um conjunto de habilidades. O tempo todo, características que você vai encontrar nessas pessoas que buscam a alta performance. Elas estão ali despertando seu potencial. Eu conto para vocês, confesso para vocês, eu fui por muito tempo um aluno da média. Por muito tempo. Até ali os meus, sei lá, 17, era muito da média. E passou relativamente preguiçoso, né? E chegou uma hora que deu um estalo. Falei, cara, se você continuar assim, seu destino está fadado. E agora é um momento da gente romper com isso. Romper com essa tendência à mediocridade. E foi uma hora que eu comecei a instalar. E despertou o potencial. Falei, poxa, se eu dedico um pouquinho mais de horas, em vez de jogar bola por 2 horas, jogar por uma só, e depois dedicar o restante desse tempo para os meus estudos, eu vou ter um rendimento melhor. Eu vou ter algo que nem todo mundo está conseguindo. E foi isso que foi me mostrando, né? Que eu conseguia chegar nesse alto desempenho. Uma outra característica muito comum é essa questão de reduzir o tempo de conforto para tempo investido no propósito. É uma questão só de investimento. Faz a tua escolha. Quanto tempo eu estou fazendo? Ah, tá. Não digo aqui para abandonar, né? Superação permanente dos limites. Nós conhecemos todos os nossos limites? Nem sempre. Só quando você é exposto
Só quando você realmente se coloca à prova. Aí você começa a entender. Onde eu estou chegando? Eu consigo romper? Eu consigo avançar? Quando eu olho essa figura, você pensa, não, é o fim da linha. Ali chegou o meu limite. E quando nós somos expostos a dificuldades extremas, você consegue entender que você pode romper com isso, você pode avançar além. Aí você começa a se conhecer. Você começa a entender, cara, eu posso mais. Eu posso avançar. Eu posso. E nessa hora você vai vendo que não tem. Né? O quanto você se dedica, o quanto você vai investir, se conhecer e não aceitar. Né? Uma vez que você rompeu, avançou, você aquilo não é mais um limitante para você. Aquilo se torna algo comum. É essa persistência. É disso que eu falo, essa persistência contínua, o tempo todo. Os atletas de alta performance, eles são muito caracterizados por isso. Uma coisa chamada locus de controle interno e locus de controle externo. Do que se trata isso? Quando você assume um locus de controle interno, você olha para dentro de si mesmo e se pergunta: o que eu fiz ou deixei de fazer para que resultasse nisso? Quando você está no locus de controle externo, você joga a culpa em alguma coisa além de você. Por que você não alcançou a medalha de ouro? Foi porque o cara era melhor. Foi porque o vento não estava a favor. Foi porque o meu coaching não me deu aquela dica. Locus de controle externo. Agora, o locus de controle interno. Faltou mais horas de treino. Faltou um pouquinho mais de atenção no momento crítico da prova. Tem o exemplo do Usain Bolt. Ele investiu mais de 10 anos de treinamento, acho que é isso. 10 anos de treinamento para correr 2 minutos. Hoje é o homem mais rápido do mundo. Olha a proporção do quanto ele investiu de tempo para poder ter aquele resultado. Então, um atleta desse naipe, ele está o tempo todo se perguntando: o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso me desafiar mais? Eu vou correr contra os que são melhores do que eu ou com aqueles que eu já venci? Então, esse é o conceito. Então, todo atleta de alta performance, ele está sempre se posicionando, se perguntando, mesmo os que estão em esportes coletivos, porque ele sabe que ele é uma fração daquele time, daquele grupo, e o quanto mais ele se superar, ele colabora com a equipe. Os relacionamentos, eu faço questão de citar que é nessa hora que os relacionamentos fazem muita influência, dizem que nós somos a média de 5 pessoas que convivemos mais. Então, precisamos escolher melhor com quem a gente anda. Mas eu prefiro pensar só assim. Você acaba recebendo influências, recebendo dicas. Uma coisa que também não está na nossa cultura, na cultura brasileira, não existe um investimento muito grande em coisas do tipo colaboração. Isso não ensina na escola. Se nós pegarmos hoje os nossos índices, por exemplo, o índice de desempenho nas escolas, o brasileiro ele fica bem atrás em termos de colaboração. Ou seja, as crianças não sabem trabalhar em equipe. Isso não é uma coisa provocada, uma coisa construída. Vamos lá. Como é que eram os trabalhos de colégio quando a gente era pequeno? Vamos dar um exemplo aqui. Eu chegava, tinha um amiguinho, né? A professora falava assim: vamos formar um grupo. Forma o seu grupo. Aí um já ficava meio agitado, né? Ah, cara, vamos lá. Quem vai... Opa, Mário Sérgio. Mário Sérgio. Quem era o Mário Sérgio? Era o menino mais inteligente da sala. Eu quero fazer grupo com ele. E a gente ia lá e pegava o Mário Sérgio. Aí depois eu quero que... Não, tem que pegar mais alguém aí pro grupo. Opa, pega Joãozinho.
Joãozinho, não, Joãozinho, porque na casa do Joãozinho tem um lanche legal. E a gente vai formando grupo. Aí fazia o quê? A gente ia para casa do Joãozinho, fazia o trabalho em grupo, coloca o Mário Sérgio lá no cantinho, deixa ele estudando, fazendo o trabalho, né? E a gente vai brincar, vai fazer outra coisa e tal. Mas aí, no final, a gente ainda coloca o nome do Mário Sérgio no trabalho, né? Lógico, né? Tem que colocar, né? Tem que colocar o nome dele lá. E não era assim? Quantos exemplos nós temos de grupos de trabalho onde nós entramos, participamos ali e alguém fez o trabalho por nós? Alguém colocou nosso nome. Coloca o meu nome aí, ó, naquela listinha. Beleza? Você nem sabe do que se trata o trabalho. E aí? Você está dependendo dos relacionamentos, claro, mas você poderia, naquele momento, contribuir um pouco mais. Ser uma pessoa um pouco mais proativa, ser um protagonista naquela situação e ajudar o Mário Sérgio a fazer um trabalho melhor. A nota de todo mundo ia ser melhor. Aí chega a hora que a gente parte para o trabalho individual. Vai amadurecendo, vai chegando, né? Faculdade. Opa, agora não tem mais trabalho em grupo. Aí você se vê obrigado a estudar sozinho. Sozinho. Aí você vai ter que aprender, vai ter que ir lá, vai ter que estudar sozinho. E aí? Aí você vai ter que realmente se dedicar. Poderia ter feito antes? Poderia. Mas a nossa cultura não nos impele para isso. A gente tenta simplificar, né? A nossa cultura, né? Principalmente a brasileira, ela nos impele para isso. Vamos próximo, por favor. Aqui eu resgato a questão dos limites, do desafio e também vinculado com os relacionamentos. Naquele exercício de rapel, né, o meu instrutor ali, eu até consegui dar um sorriso para a câmera. Não dá para ver ali, mas eu dei um sorriso. Em uma situação desconfortável, era uma torre de mais de 30 metros, com aquelas colunas bem fininhas ali. Era de assustar. Um vento ali no Parque de Jericinó. E a gente chegava lá, o instrutor, não, vai sim. Tiveram muitos que não conseguiram. As pessoas tinham medo de altura. E aí como é que ela faz? Sobe até lá, não, vai ter que descer, não tem escada para descer. O pessoal está subindo, não tem outra via. E ia ter que descer. E aí você chega, olha no olho do cara e fala assim, pode ir, eu estou segurando a corda aqui para você. É relacionamento, relação de confiança estabelecida, onde você vai lá e vai se desafiar, você vai enfrentar o seu limite. Um exercício de liderança muito... Pode voltar, por favor? Um exercício de liderança muito interessante foi essa da travessia do Rio Amazonas. Do outro lado da margem, né? Vou contar a historinha para vocês. Do outro lado da margem, o instrutor falou assim, olha, vocês vão remar, aí ele pegou, me escolheu, você vai ser o cara que só grita, reme, reme, reme. Era só isso que eu ia fazer. Eu falei, mas só isso? É, mas a sua função é bem importante, tá? Você vai ver. O pessoal pegou, tal. E ele veio só para mim, no meu ouvido, e falou, se você errar no ritmo, o barco pode virar, tá? Eles podem se confundir, o barco pode virar. Tá bom, eu vou tentar não fazer. Eu acho que é melhor que você tente mesmo, porque nesse rio tem piranha. Eu acho melhor que você tente fazer o seu melhor. A vida da equipe está nas suas mãos. Pessoal, vocês podem reparar que eu estou meio assim, segurando a borda do barco ali, quase amassando a lata, porque realmente era uma situação que a gente fica com medo, né? E isso me ajudou muito a entender o que é o liderar, onde as pessoas estão dependendo totalmente de você, dependendo realmente do seu comando, da sua decisão, da sua capacidade. O outro exemplo é do rapel, a gente tinha que descer de frente, ali no curso de Guerra na Selva, e é uma demonstração assim que você olha assim, cara, como que faz isso? Quem que consegue, né? Mas é possível, a gente aprende muito a rompendo os limites. O próximo. Os indivíduos. Como eu estava falando, existe uma singularidade, cada um tem um jeito, tem uma personalidade, uma forma de reagir para cada situação.
Mas quando você se põe à prova, né, e engloba esses processos na sua mente, você começa a despertar, começa a entender. Você vai entender que vai ter aspectos que vêm com você, nasceram com você, uma predisposição. Né? Quantos já viram, né? As criancinhas, sempre tem um líderzinho que aparece, né? Ele já começa a comandar a criançada, já começa a tocar. Outro dia, meu filho, eu falei assim, cara, de onde que ele aprendeu isso? Ele começou a pegar, estava todo mundo conversando na sala, ele começou a pegar todo mundo pela mão e botava o pessoal organizado, assim. Já botava assim. Mas por quê? Ele queria enfileirar as pessoas. Eu falei, gente, já está fazendo isso de pequeno. E essas interações, né, sociais que nós vamos tendo, elas vão criando nossa história, criando nossas características. Você acaba tendo uma série de comportamentos que são resultantes daquilo. Próximo lá, por favor. Aqui um termo interessante que também faz parte da construção da sua história, do seu aspecto individual, do seu processo como pessoa. Essa sigla, chave, que ela engloba as competências, habilidades, atitudes, valores e espiritualidade. Essas competências, elas são adquiridas de forma, né, pelo estudo. Você vai tendo uma formação, é um curso que você faz, você vai ganhando competências, você vai encontrando isso lá no seu currículo. Que nada mais é que o histórico, né, o histórico de carreira. As habilidades, elas tratam do quanto mais rápido ou mais fácil você pega e transforma a competência, aquele conhecimento, em algo palpável. Vou dar um exemplo. Você faz um curso de fotografia, você adquiriu uma competência. Então lá, você tem um diploma. Mas agora você chega e tem habilidade para tirar fotos magníficas, concorrem a prêmios, são realmente reconhecidas. Isso é a habilidade. E a atitude é o como você vai estar fazendo isso. Ah, contrata aquele fotógrafo que, além de tirar fotos muito boas, o cara é muito gente boa. O cara é muito simpático, ele consegue cativar, ele chama a atenção de todo mundo, e ele é participativo. Isso vai estar refletido na atitude. Os valores, né? Que são os valores? Aquelas, os princípios, né, que a pessoa vai ter que são inerentes. Ela, não, além de tudo, esse fotógrafo ainda é um cara muito honesto, ainda é um cara muito justo. Não são valores que você vai identificando. E a espiritualidade é de onde vem isso tudo. O Deus que você acredita, como você se comporta, de onde que vem, de onde que vem toda essa visão e essa forma de tratar, de transformar o mundo. Os marcos, eu gosto de chamar de marcos, que são as etapas da sua vida onde você tem conquistas. Você chegou ao teu objetivo e você já está pensando no próximo. Se pararmos para pensar na história, foram pessoas que saíram da zona de conforto e decidiram buscar um caminho de excelência, um caminho de superação, que mudaram tudo que a gente vem encontrando. São grandes nomes na história que desbravaram, romperam, revolucionaram as áreas onde estavam. Se hoje nós temos acesso a um GPS no celular, foi porque alguém rompeu com a zona de conforto, foi adiante e conseguiu trazer essa tecnologia à tona, trazer isso para o nosso dia a dia. Próximo, por favor. Um marco que eu tive na minha carreira foi quando a gente teve a formatura, a gente conseguiu concretizar toda aquela saga num diploma, onde a gente consegue exercer uma profissão, ter um sonho realizado. Eu chamo de experimentos quando você começa a testar também outras situações. Tinha o meio militar, a gente consegue também dar um exemplo que tive experiência na indústria offshore, aprendi muito, e você começa a experimentar, e isso vai pautando toda a sua trajetória de carreira. Uma experiência de exercícios assim, com armamento pesado, você consegue assim, né, entender, cara,
tanta coisa que nós podemos fazer, tanta coisa que nós somos capazes de fazer, experiências que vão pautando ali e vão trazendo o teu significado. Tudo isso acontece por essa mudança de mindset. Uma mudança de mindset que começa a se tornar uma questão de vida, uma questão de estilo de vida. Não tem mais volta. Aqui eu boto um exemplo, a figura está um pouco escura, mas é uma equipe da SWAT, que eu vou fazer um gancho agora com a questão da liderança. Essa equipe da SWAT, ela, num dado momento, ela estava numa região, ela atuava ali nos bairros mais pobres da região de Nova York, Brooklyn, Queens, essa região um pouco mais violenta. E essa equipe começou a trazer prejuízo para o Estado. Como? Como que ela trazia prejuízo para o Estado? Uma equipe de alta performance, com pessoas altamente treinadas, está trazendo prejuízo para o Estado? Como isso acontece? Eles estavam excedendo em termos de violência. Eles estavam sendo excessivos. E aí vem a questão da liderança inspiradora, a questão da liderança transformadora. Que em um dado momento, o líder dessa equipe estava numa operação, já preocupado com toda essa questão de violência, a comunidade já começava a rejeitar aquela equipe. Quando via que eles estavam chegando, todo mundo já ficava acuado com medo. E eles, para avançar numa região onde haviam traficantes, eles ficaram acampados numa residência perto. E nessa residência tinha crianças, tinha bebezinhos, tal, um ambiente familiar. E eles estavam escondidos mesmo para poder avançar em direção ao alvo. Em um dado momento, uma das criancinhas começa a chorar, o bebezinho. A equipe tensa, todo mundo já caracterizado já pela violência que eles já vinham praticando, já querendo já mandar todo mundo calar a boca e faz essa criança ficar quieta. O líder levantou e falou assim: deixa que eu vou cuidar dele. Levantou, pegou o neném e fez uma mamadeira pro neném. Vocês conseguem imaginar como quebrou, né? Como quebrou aquela imagem, toda a equipe olhando assim, cara, o líder levantou. E aí você imagina um cara com uma farda desse tipo, né? Preparando uma madeirinha assim com o neném no colo. E depois dando uma madeira para ele. Isso mudou o mindset da equipe, onde eles entenderam que eles tinham um objetivo, mas eles também precisam zelar pelos principais clientes que eles têm, que é a população. O objetivo maior é trazer segurança, trazer tranquilidade para a comunidade, não é trazer pânico, medo. Certo? Comprometimento. Alguém aqui já alguma vez viu numa exigência assim de cargo, numa descrição de cargo para você aplicar para uma vaga? Está escrito lá, precisa ter comprometimento. Né? Aí você olha assim, cara, precisa ter comprometimento. O comprometimento você não precisa exigir. Isso faz parte da identidade da pessoa. Se ela ingressa na carreira, se ela ingressa naquela companhia, é porque ela está disposta a sincronizar ali os valores que ela tem com os valores daquela companhia, com aquela corporação. Então, é conflitante você chegar e pensar assim, você me pede compromisso? Você nem precisa me pedir compromisso. Eu vou fazer o melhor. Eu vou dar o meu melhor aqui. E hoje, por causa dessa questão de todo mundo se aceitar na média. Eu vou lá só pelo cumprir as minhas horas de trabalho. Vou só bater o cartão, que a maioria das pessoas faz. Não. Agora imagina se essa pessoa, ela já entra comprometida e entendendo o papel dela, a contribuição que ela pode dar, fazendo diferente, sendo a diferença naquele ambiente, ela transforma uma companhia, ela transforma um grupo, ela influencia. Esse aqui é só um exemplo, quando eu entrei na CNH Industrial, e eu já entrei com esse mindset. Eu já entrei, em poucos meses, eu já estava liderando o grupo, viajando para fazer projetos, implementar simulações, trazer algo que as pessoas aqui na localidade não estavam acostumadas. E todo mundo perguntava, mas por que você já entra assim com tanta garra? Eu falei,
olha, eu não sei ser diferente, faz parte da minha identidade. Desempenho. O desempenho, a performance, ele vai se transformando nas realizações, ele vai entendendo, ele vai provocando algo em você que muda o ambiente. Realmente, você pega líderes hoje que têm essa atitude, que são identificados assim com pessoas que estão incomodadas, querem mudar o ambiente, elas são identificadas e elas vão entrando para realmente fazer diferença. São convidadas a posições onde vai ter mais responsabilidade, mais influência sobre os demais. Esse é um outro projeto que eu tive a oportunidade de participar já no meio civil. Eu pude ajudar na durabilidade desse veículo militar que hoje está entrando, abastecendo bastante as tropas de cavalaria. Um veículo 6x6, onde é realmente um orgulho poder participar disso e trazer conhecimento, fazendo a diferença ali. Cultura. Eu falei um pouco de cultura e a cultura que a gente tem acesso tem os significados, né, que a gente vai absorvendo. Qual é a interpretação de cada situação que cada um tem? Tem gente que fala assim, poxa, se você começar a estudar Big Data, começar a estudar essas inteligências artificiais, a gente vai ser tão previsível assim? Vamos ser tão fáceis de ser, tão determinístico dessa forma? Eu não gosto muito dessa abordagem, mas sim, existem alguns aspectos que são previsíveis de acordo com as suas interpretações, com a sua história. Nós temos uma representação social, que é como nós nos comportamos, né, diante da sociedade. E isso está influenciado pela nossa cultura. Aqui, as estratégias de comportamento, isso aqui é muito interessante. Nós podemos nos comportar de 3 formas. Primeiro, nos posicionarmos como vítima. O brasileiro é bom nisso, né? Quem lembra ali do Neymar, na hora que ele recebe aquela falta na Copa do Mundo, ele rola, ele vai, né, tem o gifzinho que ele fica rolando, não para de rolar nunca mais. Por quê? Ele realmente, ele sofreu a falta, ele se machucou. Mas ele exagerou demais, se fez muito de vítima. Chegou um ponto que como tinha um contraste com a sociedade mundial ali, que as pessoas não estão acostumadas, o juiz já achava que era sempre fingimento da parte dele. E não dava mais falta. Né? O que acontece? Era um exagero. Ele estava levando ao extremo a questão de se vitimizar. Estou sendo perseguido em campo. Então, tudo bem, a gente entende isso, mas para que esse exagero todo? Por que se comportar nessa posição? Outro é a figuração. Só observo. Eu fico só olhando. Não me faço de coitadinho, mas também estou só observando. Quando for conveniente, eu me coloco como protagonista ou me coloco como vítima. E o papel do protagonista, aquele cara que vai à frente, que decide, que fala assim, não, eu posso fazer melhor. Quem vocês acham que compõe dessas três posições? Quem vai compor um papel dentro de uma equipe de alta performance? Protagonista. Isso mesmo, protagonista. Por quê? Porque ele vai estar à frente, ele vai estar buscando, ele não vai estar esperando a coisa acontecer, parado, olhando para o dia de ontem, e nem vai estar se fazendo de coitadinho, achando que ele não pode nada. Ele vai se cobrar, ele vai se perguntar no seu locus de controle interno o que ele pode fazer para contribuir e fazer melhor. Antes de eu citar essas habilidades, eu queria só voltar aqui. Existe uma proporção. Pode voltar no outro? Existe uma proporção. Tá? Isso não é nenhuma comprovação estatística, tá? Não é uma pesquisa, mas a gente acaba observando isso no meio corporativo, tá? No meio militar, no meio a gente consegue identificar em torno de 20%. Cada grupo,
né, formado, 20% vai ser protagonista, vai entrar naquela posição, ele vai assumir as rédeas da situação, vai pegar para si. Ele pega para si. Outros 60%, eles ficam na figuração. Eles ficam só observando. Estou na média. E, né, os restantes ali, os 20% final, eles são as vítimas, são os coitados, tal. Agora imagina o desafio que é liderar hoje, né, no Brasil, você liderar onde você encontra essa distribuição nas suas equipes. E ainda mais no brasileiro, que tem uma tendência muito forte a se fazer de vítima. E aí? Como que vai? Como que é o desafio de liderar? Somente por propósito, somente quando você tem uma visão onde você quer chegar e você tem uma missão. E aí você vai à frente, você vai conseguindo desbravar. Fora isso, não vai. Não vai. Essas habilidades, elas foram listadas aí nessa pesquisa como aquilo que vai ser mais relevante nas carreiras, né, a partir de 2022. Aí você para pensar, né? Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, estratégia de aprendizagem. Tudo que você vai vendo ali, pensamento crítico, soluções de problemas complexos. Muito soft skill, muito mais as habilidades comportamentais do que as habilidades técnicas em si. E o que você olha e fala assim, cara, você acha que alguém que se comporta como vítima, ela vai estar fazendo um raciocínio, vai estar fazendo, se predispondo a sair da zona de conforto e buscar uma inovação? Não vai. Não vai. Então, isso é uma mudança de mindset que é necessário para a nossa evolução, para a nossa evolução profissional como um todo. Muitas empresas hoje têm aqueles grupos, né, de avaliação e ela acaba convivendo. Você pega aí, outro dia, um colega que é coaching, ele me deu esse exemplo. Ele fez uma sessão numa empresa e fez lá um projeto. No final do projeto, o cara que contratou ele tinha três gerentes comerciais. Dos três, 2 pediram demissão depois das sessões de coaching. Ele falou, pô, cara, se eu te trouxe aqui para você me ajudar, não foi para me trazer problemas. Você agora tem que contratar novas pessoas. O que você fez? Eu levei eles a refletir. Se eles não estavam dentro do propósito da sua empresa, eles não iam colaborar. Eles iam estar figurando naqueles 80%. Ou estava figurando, ou estava vitimizando o tempo todo. E foi isso que o coach entendeu. E aí, o que aconteceu? Ele falou, cara, mas e aí agora, o que eu faço? Contrate pessoas que investem nesse tipo de habilidade, que estão fora da zona de conforto. E você vai ter o resultado que você busca. Traz para o seu lado pessoas que realmente... Para pensar uma coisa. Nossas estratégias de desenvolvimento de pessoas, elas vão ter que concentrar em quem? Nos protagonistas, nos figurantes ou nas vítimas? Onde que você vai concentrar mais os seus esforços se você tivesse que desenvolver as pessoas da sua empresa? No protagonista? O protagonista, ele por si só, ele já desbrava. Você não precisa investir muito. Ele já é autodidata, ele já encontra os desafios, ele já resolve, ele só vem te mostrar que está pronto. Sabe onde que vai se investir mais? Nos figurantes. Além de ser a maior proporção, 60%, eles são pessoas que estão observando, eles estão em busca de uma oportunidade. Aí ele precisa de um líder para influenciá-lo e mostrá-lo que ele pode mais. Entende? Você, com as vítimas, você acaba trazendo junto. Você acaba trazendo no pacote. Mas você investe mais em desenvolvimento de pessoas naqueles que estão só observando. Porque tem potencial neles, mas não sabem ainda. E isso tudo, eu consolido uma coisa. Vou dar um exemplo aqui, né, de tudo isso que a gente vai falando, para você romper, fazer isso tudo acontecer no dia a dia, é porque existe propósito, tem uma causa, tem um porquê. Todo dia que você se levanta e você vai atrás disso. Tem uma visão, uma missão que vão estar norteando os seus esforços para tirar o seu tempo de conforto,
transformar o ambiente onde você vive. Isso tudo acontece por meio de fé. É por meio de fé. Não existe outra forma de você manter as pessoas tão energizadas, tão focadas, se não for por meio de muita fé, de muita confiança, onde elas podem se lançar, né? Elas podem se lançar, se jogar e vão estar confiando que, né, algo vai estar segurando. Você não vê o paraquedas, ele está na tua mochila, mas você já crê que ele vai abrir quando for a hora de ser acionado. Ele está lá, e é por meio de fé que você vai conseguir conquistar isso. A gente tem um exemplo muito forte que é a questão na família, né? Que é um exemplo melhor de missão do que a paternidade e a maternidade. Você não tem reconhecimento, você não tem descanso, mas todos aqui que têm filhos ou vão ter um dia fariam qualquer coisa para entregar um indivíduo melhor para a sociedade. São capazes de qualquer coisa. Vão acordar a qualquer hora da madrugada para cuidar e atuar nesse objetivo de formá-los, criá-los e trazer felicidade para eles. Era isso que eu queria comentar com vocês, queria trazer pensamento. Espero que tenha trazido alguma reflexão. Tá? Agradeço muito a oportunidade. E deixa eu citar, tem um exemplo aqui diante de nós, de equipe de alta performance. O PBJ. Olha isso. Agem por propósito, faça chuva, faça sol, frio ou calor. Essa equipe está aqui, trabalhando com excelência, fazendo o melhor para trazer conhecimento, trazer algo de especial que faz diferença na nossa vida. Vocês têm muito perto aqui também uma equipe de alta performance. Parabéns, uma salva de palmas aí para a equipe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Bruno. Muito obrigado mesmo. Queridos, eu quero dar um aviso para vocês do nosso próximo evento. Será no dia 5/9. O tema é surpresa ainda. Estamos elaborando algo sensacional para vocês. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Você pode fazer um sinal? Você vai receber um cartão desse, se puder ficar com a mão levantada. E ali no final tem uma mesa, você só troca preenchido, que a gente quer dar uma lembrancinha, um presente nosso para vocês. Antes de concluir, antes de finalizar, a gente quer trazer mais um pensamento rápido, só para a gente finalizar com chave de ouro. E quem vai trazer esse pensamento é uma pessoa muito especial para mim, para esse projeto. Esse projeto começou no coração dele, há 10 anos atrás. Hoje o Prosperity Jovens tem 2 anos, mas este projeto já tem mais de 10 anos. Já atendeu, acredito que mais de 20 mil pessoas já passaram por aqui nesses 10 anos. E é um projeto que tem alcançado muitas vidas, edificado muitas pessoas. Então, quero que vocês recebam meu maior líder, meu pai, Silvio Teixeira. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, porque a Bíblia diz o seguinte: tiveram 2 ou mais, ali eu estou. Então, Jesus está aqui, né? E eu vendo o Bruno falar, e meu coração fervia ali, porque, na verdade, eu vim falar aqui de performance. Eu vim falar aqui de algo que você tem dentro de você, e muitas vezes, dentro de você, ele não acordou como aquela parte média, e você não acordou porque um dia foi declarado algo sobre a tua vida, sobre o teu negócio, sobre o teu futuro, e que aquilo breca você. Aquilo faz com que você não avance exatamente pela palavra lançada lá atrás, ou de um tio, de uma tia, de um pai, de uma mãe, de um avô, ou de quem quer que seja. E como nós temos a tendência maior de vitimizar, às vezes nós pegamos aquela palavra e guardamos ela, agasalhamos ela no nosso coração e não conseguimos avançar.
E esse avanço é brincado. E às vezes você... Sabe aquela turma que você tinha, assim, de amigos e tal, e você olha um amigo despontando lá e diz, pô, como é que o cara avançou? Eu sou mais inteligente que ele, eu sou mais bonito que ele, eu tenho mais conhecimento que ele, e às vezes eu não consigo avançar. Mas por que isso? Né? E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, bem rapidinho. Eu nasci aqui em Ponta Grossa, e eu fui criado numa família de 6 irmãos. 4 homens e 2 mulheres. Aonde meus avós e meus pais eram milionários. Em 1960, 1965, tinha um apartamento em Copacabana e saíam de avião de Ponta Grossa para ir para Copacabana. E eu cresci naquele meio, mas ao inverso. Quando eu vim para minha família, quando eu nasci, eles já estavam em declínio. Uma geração que estava em declínio. E eu comecei a conviver com aquela situação. Só para você ter ideia, minha mãe na época não tinha esses cremes que as mulheres usam para a pele, para deixar ela mais umedecida, para deixar ela mais macia. Então usava-se leite. Então lá na casa da minha mãe, aqui em Ponta Grossa, tinha uma banheira. E ela tinha ama de companhia. E a ama de companhia enchia a banheira de leite e mergulhava a minha mãe na banheira para a pele dela ficar mais... Então ela tinha todas essas regalias, ela era, sabe, carregada no colo todo momento. E ela casou com meu pai também veio de uma família de Campinas, onde também tinha suas posses, e por consequência de uma vida diferente, eles acabaram perdendo tudo. Em jogo, em baralho, em cavalo. E eu, quando eu comecei a entender o que era a vida, eu comecei a viver no que eles falavam. Ah, nós íamos para tal lugar, ou nós vivíamos de tal maneira, e nós tínhamos isso. E minha mãe, só para vocês terem noção, ela não tinha nenhuma formação, nenhuma graduação, porque na época a mulher ela era criada para casar. E ter um casamento onde ela fosse criar os filhos dela e tal. E meu pai, quando houve a situação, meu pai não conseguiu suplantar isso, ele não conseguiu vencer isso. E ele vivia na vida dele, nós passamos necessidade, ele vivia na vida dele como se ele estivesse naquela época. E eu olhava para aquilo tudo e dizia, não, mas não pode ser assim. Tem algo errado. E eu fui crescendo naquela situação. E eu comecei a crescer, comecei a trabalhar, muito jovem, comecei a estudar. E eu tinha um negócio em mente, vencer. Eu tenho que vencer. Se eu não vencer, eu vou passar o que eles estão passando. Cortavam a luz da casa, cortavam a água da casa, não tinha o que comer às vezes. E se eu não vencer, como é que eu vou ter uma família? E eu tinha a visão de família o seguinte, se eu conseguir suprir a minha família, eu estou satisfeito. Eu não preciso ser um homem correto, eu não preciso ser um marido bom. Eu tenho que suprir, eu tenho que pôr dinheiro lá dentro, que o restante vai acontecer naturalmente. Porque a falha, a lacuna para mim era o dinheiro. E eu cresci assim. Em dado momento comecei a trabalhar em grandes empresas multinacionais, trabalhei em uma área europeia, depois trabalhei com uma área americana, 2 culturas extremamente diferentes, uma mais conservadora, outra mais agressiva. E eu comecei a ter um desempenho muito alto. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, nós éramos em 40 no Brasil, 42, e eu trabalhava em Cascavel aqui. Saí de Curitiba, tinha casado com a minha esposa, a Tânia, e uns 2 anos depois fui para Cascavel trabalhar numa empresa sueca, no maior grupo do mundo, o Grupo Saab. E eu cheguei lá em Cascavel, uma mentalidade seguinte, Cascavel é terra de assassino, só dá morte aqui, porque tinha a visão de morar na capital e ir para lá.
Vale engano, o Guilherme nasceu lá, o Gustavo nasceu lá, a Juliana nasceu lá. E nós tivemos grandes dias lá. E lá eu tive uma experiência muito grande. Eu tive um encontro com Jesus. Tendo aquela alta performance, tendo tudo, só que eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Eu não sabia o que era alegria. Porque eu fui formado para fazer aquilo. E um dia, um belo dia, eu fui conversar com uma pessoa e ela falou de um amor que eu não conhecia. E eu comecei a tomar ar. Sabe o que é isso? Tomar ar? Parece que eu comecei a respirar. Parece que eu comecei a ter vida. E comecei a conversar com essa pessoa. Mas ele falava em Deus, falava em Jesus, e eu trabalhava em multinacional, andava com as pessoas mais influentes da cidade. O que eu queria com isso? A aparência era grande, a Tânia chegava nas lojas lá, pegava a roupa, levava para casa, eu experimentava a roupa em casa, nem em loja eu ia. E quando ela chegava, todo mundo ia em cima dela para vender. Então, para mim, aquilo era o sucesso. Para mim, aquilo era a melhor coisa. Uma noite, passei mais ou menos uns 6 meses dormindo meia hora por noite, 1 hora. Deitava 11 horas da noite, meia-noite eu acordava, ficava vagando pelo apartamento, olhando o sol nascer. Assim. Quando o sol nascia, eu tomava banho e me arrumava para ir sair trabalhar. Eu só sabia fazer aquilo. Uma noite, eu e a Tânia, dormindo, eu começo a escutar uma voz. E ela dizia assim, Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. E aquilo foi aumentando na minha cabeça, e eu escutando aquilo, e eu acendi a luz assim, acordei a Tânia e disse assim, tem uma voz aqui, na minha cabeça, falando os Salmos 37, versículo 5. O que é isso? Eu nem sabia o que era Salmos. Mas eu acho que tem Salmos na Bíblia. E ela tinha uma biblinha pequena, assim, que ela tinha ganho dos Gedeões, na escola, lá em Maringá, quando ela estudava de adolescente lá em Maringá. E pegou aquela Bíblia, olhou, abriu, e eu queria que vocês lessem o que diz esse Salmo 37, 5. Vai no 5 direto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Quando eu escutei isso, aqui esse meu amigo que eu estava conversando com ele estava falando de um amor que eu não conhecia, que era o amor de Jesus. E quando eu vi isso, eu vi a primeira vez Deus falar comigo nessa palavra. Eu não sei se você que veio a primeira vez ou outras vezes aqui, às vezes já escutou uma voz te alertando de algo ou falando algo para você. Você pode ter certeza de uma coisa, se não for roubar, matar e destruir, é Deus cuidando de você já. Ele querendo dizer para você, tem algo melhor, tem uma vida melhor, viva melhor. Então, pegando todo o lado da alta performance, trazendo para a fé, como o Bruno falou, o dia que eu entendi o que era isso, a minha vida mudou. Eu comecei a ter uma visão diferente de família, do que eu tinha, de esposa, do que eu tinha, de filhos, do que eu tinha, de profissão, do que eu tinha, do que é o propósito meu hoje na vida, o que eu vim para fazer aqui. Isso tudo eu tive uma experiência quando eu escutei a voz de Deus. Hoje aí, criado, né, nós temos 3 filhos, o Gustavo é administrador, mora em Maringá, nós temos uma empresa em Maringá onde ele cuida, Guilherme, engenheiro mecânico, tem o seu emprego, o seu trabalho, a Juliane, ela não está aqui hoje, porque ela faz psicologia, ela está na faculdade, né, estudando, para ela ter a graduação dela. Isso tudo é muito importante para um homem e para uma mulher. Mas você quer ter potencial, você quer ter performance, entenda o que Deus tem de propósito para a tua vida.
E quando você entende isso, você vai ver como a vida tem uma qualidade exuberante. Você começa a viver de uma forma que você nunca tinha imaginado. Você começa a dar valor ao dia que amanhece e dar valor ao dia que anoitece, porque ali você vai ter um momento de lazer, vai ter um momento de descanso e vai se preparar para outro dia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, se o dia foi bom, amanhã ele vai ser melhor, e depois da manhã vai ser melhor, e assim vai ser melhor. Aí os que podem perguntar assim, mas você está dizendo para mim que eu não vou ter mais problema? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que a forma de você enfrentar a vida com Jesus é diferente. Você vai ter barreira, você vai ter dificuldade, você vai ter algum problema? Com certeza. Mas tem um detalhe muito importante, a forma que você vai resolver esse problema, enfrentar esse problema, é totalmente diferente. Você não precisa fazer escadaria de ninguém, você não precisa mentir, você não precisa enganar, você não precisa querer levar vantagem em tudo. Você vai ter um perfil aonde você vai fazer, porque você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para você e para Deus. E eu queria fazer uma oração com vocês. Eu não conheço vocês, conheço alguns de vocês ali, mas eu queria fazer uma oração com vocês. E o que é essa oração? Dizendo assim, Jesus, entra na minha vida. Eu estou vivendo bem, Jesus, mas eu quero viver melhor. Eu não estou vivendo bem, eu quero viver melhor. Jesus, ele não veio para arrumar confusão, ele veio para alinhar as coisas na nossa vida. E eu queria fazer essa oração, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E eu queria fazer essa oração com vocês, e queria que vocês repetissem comigo essa oração, se vocês quiserem. Mas repitam de todo o coração de vocês, não para mim. Como eu disse no início, onde tiverem 2 ou mais, ali estarei. Jesus está aqui. Ele está aqui. Então, ele está olhando para você. Você não está aqui por acaso, ele te trouxe aqui. Eu fui convidado, não tem problema, mas a pessoa que te convidou foi um canal de Deus para você estar aqui. E eu gostaria, se você se sentir liberado, fecha teus olhos. E se você pudesse repetir assim comigo, Deus. Eu repetiria mais forte, sinceramente. Deus, eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados e também perdoo a todos aqueles que me ofenderam e que me magoaram. Eu desfaço agora todo pacto, toda aliança com as trevas e me declaro livre e liberto. Senhor Jesus, escreve agora o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, vem sobre mim, dirige meus passos, dirige a minha vida. Eu te agradeço pela minha salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém? Essa oração, ela significa o seguinte, eu sou criado por Deus. Então, eu sou uma criatura de Deus. Quando eu faço essa oração aceitando a Jesus, eu parto da criatura para filho de Deus. E o filho, sabe o que ele tem? Liberdade na casa do Pai. Ele abre a geladeira, tira o queijo, tira o salame, tira o que ele quiser. E tem relacionamento com o Pai, conversa com o Pai. Eu só queria saber, tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Só dá um sinal com a sua mão. Eu fiz essa oração pela primeira vez. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero dizer para vocês podem ter certeza, e eu vou estar aqui no próximo Prospere Jovem. Nesses 15 dias, vocês vão ter mudança na vida de vocês para muito melhor do que vocês estão vivendo hoje. E eu queria dar um presente para vocês. Como é que está aqui? Eu quero dar um CD para vocês, para que vocês possam escutar, né? Venham aqui, eu quero dar um abraço em cada um de vocês. Quem fez essa oração pela primeira vez, por favor, vem aqui.
Obrigado a todos vocês. Tá? Deus é maravilhoso. E tenho certeza de uma coisa. A vida é fantástica. A vida merece ser vivida. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos encerrando, daí vocês estão convidados para a próxima reunião, se quiserem trazer convidados. E eu também vou aproveitar agora para fazer minha propaganda. Dia 29, agora, nós temos um jantar do Prosperity Business, no restaurante Madaloso. Então, todos vocês estão convidados, se vocês quiserem adquirir o convite, daí tem aqui na Secretaria da ABA. E toda quarta-feira de manhã, eu tenho visto, acho que ele vem. Toda quarta-feira de manhã, você vem, às 7h30 da manhã, nós estamos aqui para um café. E maravilhoso, todos vocês estão convidados. Amém? Deus abençoe a todos vocês.